Um empresário bilionário caminhava pelo hall de mármore, quando escutou um choro angustiante, ecoando pelas paredes. Curioso, seguiu o som até encontrar uma menina desarrumada, sentada no chão, agarrada a uma mala antiga. Quando seus olhos se encontraram e ele viu o que ela segurava, suas pernas falharam e ele caiu de joelhos, incapaz de acreditar no que estava vendo. Richard desligou o telefone com força. Mais uma reunião cancelada, mais um sócio que desistiu de fechar negócio com ele. Aos 52 anos, o empresário havia construído um império do zero, mas sua reputação de homem frio e calculista afastava até os mais interessados em lucro. Ele caminhou até a janela do escritório e observou os jardins perfeitamente aparados de sua mansão. Tudo impecável, tudo sob controle. Era exatamente assim que ele gostava das coisas. Sem surpresas, sem emoções desnecessárias, sem pessoas complicando sua rotina. O interfone tocou. A voz de Margaret, sua governanta, soou tensa. Sr. Richard, tem uma situação no portão principal. Ele suspirou irritado. Provavelmente mais um vendedor insistente ou algum pedinte que conseguiu passar pela segurança do condomínio. Resolva você, Margaret. Para isso que eu pago. Senhor, eu tentei, mas é uma criança. Está chorando muito e não quer sair daqui. Richard franziu a testa. Uma criança? Aquilo era incomum. Pegou o controle remoto e ligou o monitor de segurança. As câmeras mostraram o portão de entrada da mansão e lá estava ela, uma menina pequena, não devia ter mais que 5 ou 6 anos, sentada no chão de concreto ao lado do portão fechado. Suas roupas estavam sujas e amarrotadas, o cabelo despenteado caía sobre o rosto enquanto ela soluçava agarrada a uma mala marrom antiga e desgastada. Chame a polícia, disse Richard secamente. Já tentei, senhor. Eles disseram que só podem vir daqui a 2 horas. Há um acidente na rodovia e todas as viaturas foram deslocadas. Richard bateu a mão na mesa. Claro que havia. Nada podia ser simples em sua vida ultimamente. Vou até lá, resmungou. Desceu as escadas largas da mansão e atravessou o jardim até o portão. Quando chegou perto, pôde ouvir melhor o choro da menina. Não era um choro manhoso ou teatral, era genuíno, desesperado, o tipo de choro de quem está completamente perdido. Ele abriu o portão e a menina ergueu o rosto assustado. Seus olhos vermelhos e inchados o encararam com medo. O que você está fazendo aqui? Perguntou Richard, tentando soar menos ríspido do que normalmente era. A menina não respondeu, apenas abraçou a mala com mais força. Onde estão seus pais? Silêncio. Mais lágrimas escorreram pelo rosto sujo da criança. Richard olhou ao redor. A rua estava vazia. Nenhum carro, nenhum adulto procurando por ela. Como diabos uma criança tão pequena havia chegado até ali sozinha? Você está perdida? Tentou novamente, agachando-se para ficar na altura dela. A menina finalmente falou, sua voz trêmula e baixa. Mamãe disse para vir aqui. Disse que você ia cuidar de mim. Richard sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquilo não fazia sentido algum. Eu não conheço sua mãe. Deve haver algum engano. A menina balançou a cabeça e abriu a mala com mãos trêmulas. De dentro tirou uma foto antiga, amarelada nas bordas. Ela estendeu para Richard. Ele pegou a fotografia e seu coração parou por um segundo. Era ele, 25 anos mais jovem, abraçado a uma mulher de cabelos escuros e sorriso luminoso. Helena. As pernas de Richard falharam e ele caiu de joelhos no chão duro. Suas mãos tremeram segurando a foto. Helena. A única mulher que ele havia amado de verdade. A única pessoa que conseguiu penetrar suas defesas. Eles haviam se conhecido na universidade. Tiveram um relacionamento intenso por 2 anos, mas a vida os separou. Ela queria construir uma família, ter filhos, viver de forma simples. Ele queria conquistar o mundo dos negócios, acumular riqueza, provar seu valor. A discussão final havia sido brutal. Helena partiu e Richard nunca mais teve notícias dela. Isso foi há 26 anos. Ele virou a foto. No verso, com a caligrafia delicada que ele reconheceu imediatamente, estava escrito: Richard, esta é Sophie, sua filha. Eu não tenho mais tempo. Por favor, cuide dela. Ela é tudo o que importa agora. Sempre te amei. Helena. Não, sussurrou Richard, sentindo o mundo girar ao seu redor. Não, isso não pode estar acontecendo. A menina, Sophie, continuou chorando baixinho. Mamãe disse que você é meu papai. Ela disse que você ia me proteger. Richard olhou para aquela criança, para aqueles olhos que agora percebia serem idênticos aos de Helena. Como ele não viu antes? O formato do rosto, o nariz pequeno, até a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa. Onde está sua mãe agora?
Perguntou sua voz saindo mais grossa que o normal. Sophie baixou a cabeça. O hospital disse que ela foi para o céu. Ela estava muito doente. As palavras atingiram Richard como socos. Helena estava morta e ele tinha uma filha. Uma filha de 6 anos que ele nunca soube que existia, que acabara de perder a mãe e estava completamente sozinha no mundo. Margaret apareceu no portão, suas feições mostrando preocupação. Sr. Richard, está tudo bem? Ele não conseguiu responder. Simplesmente pegou a mala de Sophie com uma mão e estendeu a outra para a menina. Venha, disse suavemente. Uma suavidade que ele não usava há décadas. Vamos entrar. Sophie hesitou, seus olhos ainda assustados, mas então colocou sua mãozinha pequena na dele. Quando entraram na mansão, Margaret arregalou os olhos ao ver a criança. Senhor, o que... Prepare o quarto de hóspedes ao lado do meu, ordenou Richard, sua voz voltando ao tom firme de sempre, mas havia algo diferente nela agora. E peça para o motorista buscar roupas infantis, tamanho para 6 anos. Comida também. O que crianças comem? Margaret piscou surpresa. Eu posso preparar algo leve, senhor. Talvez um sanduíche, sopa. Faça isso. Richard conduziu Sophie até a sala de estar. A menina olhava tudo ao redor com olhos arregalados, claramente intimidada pelo tamanho e luxo do lugar. Sente-se, disse ele, apontando para o sofá. Sophie obedeceu, ainda segurando a mala como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Richard sentou-se na poltrona em frente, sem saber o que fazer ou dizer. Toda a sua confiança nos negócios, toda a sua habilidade para controlar situações desapareceram diante daquela criança pequena e assustada. Sophie, começou, testando o nome nos lábios. Você tem algum outro parente? Avós? Tios? Ela balançou a cabeça. Só tinha mamãe. E agora tenho você. A simplicidade daquela afirmação deixou Richard sem palavras. Agora tenho você, como se fosse tão simples assim. Mas não era simples. Ele não sabia nada sobre crianças, não tinha paciência para lidar com necessidades emocionais. Sua vida inteira era estruturada em torno do trabalho e da solidão que ele próprio escolhera. E ainda assim, olhando para aquela menina, vendo o reflexo de Helena em cada traço seu, Richard soube que sua vida acabara de mudar completamente. Os primeiros 3 dias foram um desastre completo. Sophie mal falava, passava horas trancada no quarto segurando a mala velha e recusava a maior parte da comida que Margaret preparava. Richard tentava manter sua rotina de trabalho, mas era impossível concentrar-se com a presença silenciosa da menina rondando seus pensamentos. Na manhã do 4º dia, ele decidiu que precisava de respostas. Contratou um investigador particular chamado Thomas, um homem discreto que já havia trabalhado para ele antes em questões corporativas delicadas. Thomas chegou à mansão ao meio-dia, trazendo uma pasta marrom cheia de documentos. Encontrei tudo o que pude sobre Helena Martins nos últimos 26 anos, disse ele, sentando-se no escritório de Richard. Não foi difícil. Ela não estava escondida. Richard sentiu uma pontada de culpa. Helena não estava escondida, mas ele nunca havia procurado por ela. Continue. Depois que vocês terminaram, ela voltou para sua cidade natal. Trabalhou como professora primária durante anos. Sophie nasceu 9 meses após o término do relacionamento de vocês. Helena criou a menina sozinha. Nunca se casou, nunca tentou contato com você. Por quê? Richard interrompeu. Se ela estava grávida, por que não me contou? Thomas folheou alguns papéis. Segundo depoimentos de colegas de trabalho que consegui, Helena comentou algumas vezes que você havia deixado muito claro que não queria família, que sua prioridade era a carreira. Ela não quis ser um fardo ou forçar algo que você não desejava. Richard fechou os olhos. Ele lembrava daquela discussão final, das palavras duras que havia dito. Não quero filhos. Não agora. Talvez nunca. Isso ia me atrasar, me prender. Helena havia saído do apartamento chorando, e ele não correu atrás. Estava tão obcecado com seus planos de sucesso que deixou o amor de sua vida partir. E a doença? Thomas assumiu uma expressão sombria. Câncer, diagnosticado há 8 meses. Helena lutou, fez tratamento, mas era agressivo. Nas últimas semanas, quando percebeu que não venceria, ela organizou tudo para Sophie. Vendeu a casa, juntou o pouco dinheiro que tinha e colocou na conta da menina. Então pegou um táxi e trouxe Sophie até aqui. O motorista disse que ela mal conseguia ficar em pé, mas fez questão de trazer a filha pessoalmente. Ela me trouxe até o portão, Richard murmurou, sentindo um aperto no peito, e depois foi para o hospital. Morreu 3 horas depois de dar entrada. Sophie ficou sob cuidados temporários do serviço social até conseguir escapar e voltar para cá. Ninguém sabia da sua existência ainda, então não entraram em contato com você antes.
Richard passou a mão pelo rosto. Helena havia usado suas últimas forças para trazer Sophie até ele, confiando que ele faria a coisa certa, mesmo depois de todos esses anos. Mesmo após ele ter escolhido o sucesso em vez dela. Há mais uma coisa, disse Thomas hesitante. Tem alguém interessado na situação. Quem? Victor Santos. Ele era o proprietário da casa ao lado da de Helena. Aparentemente desenvolveu uma obsessão pela menina. Há relatos de que ele observava Sophie constantemente, tirava fotos, oferecia presentes. Helena chegou a fazer um boletim de ocorrência contra ele poucos meses antes de morrer. Richard sentiu raiva queimar em suas veias. Onde esse homem está agora? Desapareceu depois da morte de Helena, mas tenho informações de que ele está procurando Sophie. Fez perguntas no serviço social, tentou descobrir para onde a menina foi. Aumente a segurança da mansão, ordenou Richard imediatamente. Quero câmeras adicionais, guardas na entrada 24 horas. Ninguém se aproxima daqui sem minha autorização. Thomas acenou concordando. Já imaginei que você diria isso. Tenho uma equipe pronta para começar hoje. Depois que o investigador saiu, Richard subiu até o quarto de Sophie. Bateu levemente na porta, sem resposta. Ele abriu devagar e encontrou a menina sentada na cama, olhando pela janela. Sophie? Ela virou o rosto, surpresa por ele estar ali. Podemos conversar? A menina deu de ombros, um gesto que parecia grande demais para alguém tão pequeno. Richard entrou e sentou-se na beirada da cama, mantendo distância para não assustá-la. Eu soube sobre sua mãe, sobre como ela era corajosa e forte. Os olhos de Sophie encheram de lágrimas. Ela disse que você ia cuidar de mim, mas você não gosta de mim. As palavras cortaram Richard como lâminas. Não é verdade. Eu só não sei como fazer isso. Nunca cuidei de uma criança antes. Mamãe disse que você é muito inteligente. Se você é tão inteligente, pode aprender. A lógica simples da menina quase arrancou um sorriso de Richard. Quase. Você tem razão. Vou aprender. Mas preciso que me ajude. Precisa me dizer quando estiver com fome, com medo, quando precisar de alguma coisa. Sophie pensou por um momento. Estou com fome agora, mas não gosto da comida daqui, é muito chique. Richard não pôde evitar uma pequena risada. O que você gostaria de comer? Mamãe fazia macarrão com manteiga e queijo. Simples. Margaret pode fazer isso. Você pode fazer? A pergunta pegou Richard desprevenido. Ele, que jantava em restaurantes 5 estrelas, que tinha chefe particular quando queria, não sabia fazer macarrão simples. Eu posso tentar. Os olhos de Sophie brilharam um pouco. A primeira centelha de algo além de tristeza que Richard via nela. Desceram juntos para a cozinha. Margaret ficou chocada ao ver Richard ali, mas ele dispensou seus protestos. Onde fica o macarrão? Margaret apontou para a despensa, claramente confusa sobre o que estava acontecendo. Richard colocou água para ferver, jogou o macarrão quando ela borbulhou e, quando ficou pronto, escorreu e misturou com manteiga e queijo ralado. Simples, como Sophie pedira. Ele colocou o prato na frente dela. A menina pegou o garfo e experimentou. Fez uma careta. Você cozinhou demais. Ficou mole. Richard olhou para o prato. Ela estava certa. Desculpe. Tudo bem, disse Sophie, continuando a comer mesmo assim. Mamãe disse que o importante é tentar. Você tentou. Naquele momento, observando aquela criança pequena comer macarrão mal feito na cozinha imensa de sua mansão, Richard sentiu algo se partir dentro dele. Todas as paredes que havia construído durante décadas, toda a frieza que cultivara para proteger-se, começaram a rachar. Ele tinha uma filha que acabara de perder tudo, que estava assustada e sozinha e que por algum milagre ainda estava disposta a lhe dar uma chance. Sophie, disse ele suavemente, prometo que vou melhorar nisso, em cozinhar, em cuidar de você, em ser o que você precisa. Ela olhou para ele com aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Helena. Você promete mesmo? Prometo. Sophie assentiu como se aquilo fosse um contrato sério e vinculativo, e para ela, provavelmente era. Naquela noite, Richard não conseguiu dormir. Ficou em seu escritório, olhando documentos de trabalho que não faziam mais sentido. Sua empresa, seus negócios, tudo que havia construído parecia vazio comparado à responsabilidade que agora tinha. Ele pegou a foto de Helena e Sophie que a menina havia trazido na mala. Passou os dedos sobre o rosto de Helena, desejando poder voltar no tempo, fazer escolhas diferentes, mas não podia. Tudo que tinha era agora. Era Sophie. Era a chance de não repetir os mesmos erros. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Thomas. Temos um problema. Victor Santos foi visto nas proximidades do condomínio. Ele está procurando por Sophie, Richard, e está determinado. Richard sentiu seu sangue gelar. Mantenha a segurança redobrada. E Thomas?
Quero saber tudo sobre esse homem, cada detalhe de sua vida. Já estou trabalhando nisso. Richard desligou e subiu até o quarto de Sophie. Abriu a porta devagar. A menina dormia abraçada à mala velha, mesmo tendo um guarda-roupa novo cheio de roupas. Aquela mala era sua conexão com Helena, com a vida que tinha antes. Ele se aproximou silenciosamente e cobriu Sophie com o cobertor que ela havia chutado durante o sono. A menina se mexeu um pouco, mas não acordou. Ninguém vai te machucar, sussurrou Richard. Eu prometo. 2 semanas se passaram e a rotina da mansão mudou completamente. Richard cancelou reuniões importantes para estar presente durante as refeições de Sophie. Contratou uma psicóloga infantil chamada Doutora Cecília para ajudar a menina a processar a perda da mãe. E pela primeira vez em décadas, começou a sair do escritório antes das 8 da noite. Mas adaptar-se não era fácil para nenhum dos dois. Sophie ainda tinha pesadelos frequentes, acordando gritando pelo nome da mãe. Richard não sabia como consolá-la. Ficava parado ao lado da cama, sem saber se devia abraçá-la ou dar espaço. Margaret acabava intervindo, acalmando a menina com paciência e carinho que Richard invejava. Na 3ª semana, Thomas apareceu novamente com notícias sobre Victor Santos. Ele tem um histórico problemático, explicou Thomas, mostrando documentos. 2 acusações de assédio anteriores, ambas arquivadas por falta de provas. Passou 6 meses em tratamento psiquiátrico obrigatório há 5 anos. Obsessivo, manipulador, potencialmente perigoso. E ele ainda está por perto? Sim, alugou um apartamento a 3 quarteirões daqui. Meus homens o viram observando o condomínio com binóculos. Richard cerrou os punhos. Quero uma ordem de restrição contra ele. Já estou providenciando, mas precisa de documentação que prove a ameaça. Estou coletando tudo que posso. Depois que Thomas saiu, Richard encontrou Sophie na biblioteca. A menina estava sentada no chão, cercada de livros infantis que ele havia comprado, mas não os lia. Apenas olhava para as figuras com expressão distante. Você gosta de ler? Perguntou Richard, sentando-se no chão ao lado dela, algo que jamais imaginara fazer. Sophie deu de ombros. Mamãe lia para mim todas as noites. Histórias de princesas, de animais falantes, de lugares mágicos. Eu posso ler para você, se quiser. A menina olhou para ele com ceticismo. Você sabe ler histórias de crianças? Provavelmente não tão bem quanto sua mãe, mas posso tentar. Sophie pegou um livro e entregou para ele. Era sobre uma raposa que aprendia a fazer amigos. Richard começou a ler, sua voz formal e desajeitada nas palavras simples da história. Sophie não disse nada, mas ele notou que ela se aproximou um pouco mais, até estar quase encostada nele. Quando terminou, ela pegou outro livro. Mais um. Richard leu, e outro, e mais outro. Quando finalmente parou, já haviam se passado 2 horas. E Sophie bocejava. Hora de dormir, disse ele. Você pode ler mais um no meu quarto? Era a primeira vez que ela pedia algo diretamente. Richard sentiu algo estranho no peito, uma mistura de medo e alegria. Claro. No quarto, Sophie colocou o pijama e se deitou. Richard sentou-se na cadeira ao lado da cama e leu mais uma história. Quando terminou, a menina já estava quase dormindo. Richard, murmurou ela. Sim, você pode me chamar de filha? Ou ainda é muito estranho? A pergunta desarmou completamente suas defesas. Richard engoliu o nó na garganta. Não é estranho. Você é minha filha. Então posso te chamar de pai? Ele nunca imaginou que uma palavra simples poderia ter tanto peso, tanto significado. Pode. Sophie sorriu pela primeira vez desde que chegara ali. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. Boa noite, pai. Boa noite, Sophie. Richard saiu do quarto sentindo-se diferente, como se algo fundamental tivesse mudado dentro dele. Desceu até o escritório e pegou o telefone. Ligou para seu advogado. Quero iniciar o processo de adoção oficial de Sophie. E quero que seja rápido. Sr. Richard, tecnicamente ela já é sua filha biológica. Só precisamos do teste de DNA para... Então, providencie o teste. Quero tudo documentado, legal, oficial. Ela é minha filha e quero que o mundo inteiro saiba disso. Depois de desligar, Richard abriu o laptop e começou a pesquisar sobre paternidade, sobre como criar uma criança que havia sofrido trauma, sobre como construir confiança. Leu artigos, assistiu vídeos, tomou notas. Abordava a paternidade como abordaria um negócio importante, com dedicação total e foco absoluto. Mas, no fundo, sabia que não era como um negócio. Era muito mais importante que isso. Na manhã seguinte, Richard acordou com gritos vindos do andar de baixo. Correu escada abaixo e encontrou Sophie na sala, histérica, apontando para a janela. Ele está lá! Ele está olhando para mim! Richard olhou para fora e viu um homem do outro lado da rua, parado,
encarando a mansão. Era magro, de aparência comum, mas havia algo perturbador em sua postura, na forma como fixava o olhar na casa. Victor Santos. Margaret já estava ao lado de Sophie, tentando acalmá-la, mas a menina tremia violentamente. Ele me seguia, ele ficava perto da minha casa, tirava fotos, dizia coisas estranhas. Richard pegou o telefone e ligou para a segurança. Tem um homem do outro lado da rua observando a casa. Quero que chamem a polícia agora. Então ele se ajoelhou na frente de Sophie, segurando seus ombros com firmeza, mas gentileza. Olhe para mim. Você está segura aqui. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Mas ele está lá. Ele vai tentar me levar. Não vai. Eu prometo que não vai. A polícia chegou 15 minutos depois, mas Victor já havia sumido. Os oficiais tomaram o relato de Richard, mas disseram que não podiam fazer muito sem provas concretas de ameaça. Ele estava em via pública, senhor. Observar uma casa não é crime. Ele tem histórico de assédio. Ele está perseguindo uma criança de 6 anos. Entendemos sua preocupação, mas precisamos de mais evidências para agir. Recomendamos que instale mais câmeras de segurança e documente qualquer aproximação. Depois que a polícia saiu, Richard estava furioso. Sophie passou o resto do dia quieta, assustada, recusando-se a sair do quarto. À noite, Richard estava em seu escritório quando Thomas ligou. Consegui informações importantes sobre Victor. Ele trabalha como técnico em informática, mas foi demitido há 6 meses por comportamento inadequado. Está desempregado, vivendo de economias. Richard, ele tem fotos de Sophie, muitas fotos. Um conhecido dele me mostrou algumas que Victor compartilhou online. Onde? Em fóruns obscuros. Ele está obcecado pela menina, acha que ela é especial, que foi destinada a ele. É muito pior do que pensávamos. Richard sentiu náusea. O que podemos fazer? Estou trabalhando com um advogado especializado. Com essas evidências, podemos conseguir a ordem de restrição, mas vai levar alguns dias. Não temos dias. Ele já sabe onde Sophie está. Mantenha a segurança máxima, não deixe a menina sair da mansão. E Richard, considere ter alguém armado por perto, só por precaução. Depois de desligar, Richard subiu até o quarto de Sophie. A menina estava acordada, olhando para o teto. Não consigo dormir, disse ela com voz pequena. Posso ficar aqui até você dormir? Sophie assentiu. Richard puxou a cadeira para perto da cama e sentou-se. Pai? Sim? Você acha que mamãe está orgulhosa de mim por ser corajosa? Richard sentiu o coração apertar. Sua mãe sempre esteve orgulhosa de você. Ela me contou na carta que deixou. Disse que você era a melhor coisa que já aconteceu na vida dela. E você? Você está feliz que eu existo? A pergunta era carregada de insegurança, de medo de rejeição. Richard percebeu que precisava ser completamente honesto. No começo fiquei assustado. Não sabia como ser pai, não sabia se conseguiria. Mas agora, Sophie, não consigo imaginar minha vida sem você nela. Você me fez perceber que tudo que conquistei antes não significava nada se eu estava sozinho. Sophie estendeu a mão pequena e Richard assegurou. Você promete que não vai me deixar? Que não vai desistir de mim? Prometo. Você é minha filha e vou proteger você com tudo que tenho, mesmo do homem assustador, principalmente dele. Sophie finalmente fechou os olhos, mas não soltou a mão de Richard. Ele ficou ali a noite toda, sentado na cadeira desconfortável, segurando a mão da filha, mantendo guarda. Enquanto o resto da casa dormia, Richard tomou uma decisão. Não esperaria que o sistema legal resolvesse o problema. Não colocaria a segurança de Sophie nas mãos de processos burocráticos lentos. Ele tinha recursos, tinha conexões e usaria tudo isso para garantir que Victor Santos nunca mais chegasse perto de sua filha. Richard contratou ex-militares para fazer a segurança pessoal de Sophie. 2 homens discretos, mas eficientes, que se alternavam em turnos, sempre mantendo a mansão sob vigilância. As câmeras foram triplicadas. Cada ângulo da propriedade estava coberto. Ninguém chegaria perto sem ser detectado, mas mesmo com todas as precauções, a presença de Victor Santos era como uma sombra constante. Ele aparecia em lugares diferentes, sempre observando de longe, sempre legal o suficiente para não ser preso, mas perto o bastante para deixar claro que não havia desistido. Sophie começou a regredir, voltou a ter pesadelos todas as noites, parara de comer direito e desenvolvia ataques de pânicos quando tinha que sair do quarto. A doutora Cecília aumentou as sessões de terapia para 3 vezes por semana. Ela está traumatizada, explicou a psicóloga para Richard após uma sessão particularmente difícil. A perda da mãe, a mudança radical de vida e agora essa ameaça constante.
É demais para uma criança processar. O que posso fazer? Continue sendo presente e paciente. Mostre que ela pode confiar em você, que você não vai desaparecer. E resolva essa situação com Victor o mais rápido possível. A sensação de perigo constante está destruindo o progresso que fizemos. Richard sabia que ela estava certa. Naquela noite, convocou Thomas para uma reunião urgente. Quero contratar segurança privada para seguir Victor 24 horas. Quero saber cada movimento dele, cada lugar que vai, cada pessoa com quem fala. Isso vai custar caro. Não me importa o quanto custa, faça. Thomas acenou. A outra coisa, consegui a ordem de restrição temporária. Victor não pode chegar a menos de 500 metros de você ou Sophie. Se violar, será preso imediatamente. Bom, notifique-o pessoalmente. Quero que ele saiba que estou levando isso a sério. 2 dias depois, a ordem foi entregue. Victor recebeu os papéis na porta de seu apartamento. Segundo o oficial que fez a entrega, ele apenas sorriu e disse que não havia problema, que já tinha visto Sophie o suficiente por enquanto. A frase deixou Richard gelado. O que significava o suficiente por enquanto? Naquela semana, Richard decidiu que precisava fazer algo para ajudar Sophie a se sentir mais normal, mais segura. Conversou com Margaret. Quero organizar algo especial para Sophie, algo que faça ela sorrir de verdade. Margaret pensou por um momento. A menina mencionou que gostava de pintar, que a mãe dela sempre a incentivava a desenhar e colorir. Richard teve uma ideia. Transformou um dos quartos vagos em um estúdio de arte completo. Comprou tintas, pincéis, telas, lápis de cor, giz de cera, papel de todos os tipos. Encheu o espaço com luz natural e cores vibrantes. Quando levou Sophie para ver, os olhos da menina se arregalaram. É tudo para mim? Tudo. Você pode pintar o que quiser, quando quiser. Sophie entrou devagar no espaço, tocando cada material com reverência. Então pegou um pincel e olhou para Richard. Você pinta comigo? Eu não sei pintar. Eu ensino. Mamãe dizia que arte é sobre expressar o que está dentro da gente, não sobre ser perfeito. Richard pegou um pincel. Sentaram-se lado a lado em cavaletes e começaram a pintar. Sophie criava formas coloridas e abstratas, enquanto Richard tentava fazer algo que se parecesse minimamente com uma árvore. Sua árvore está torta, comentou Sophie, mas havia um sorriso em seu rosto. Está mesmo, concordou Richard. Talvez seja uma árvore que cresceu em uma montanha ventosa. Sophie riu. O som era como música para os ouvidos de Richard, algo que ele não ouvia há semanas. Passaram a tarde inteira pintando. Sophie falou sobre as cores que a mãe dela gostava, sobre os desenhos que faziam juntas, sobre como Helena dizia que cada cor tinha um sentimento. Richard apenas ouvia, aprendendo sobre a mulher que amara através dos olhos de sua filha. Quando terminaram, Sophie tinha várias telas prontas e Richard tinha sua árvore torta. A menina insistiu em pendurar a pintura dele na parede do estúdio. Por quê? Perguntou Richard. Está horrível. Por que você tentou? E por que foi seu primeiro? Mamãe sempre guardava os primeiros de tudo. Naquela noite, pela primeira vez desde a aparição de Victor, Sophie dormiu a noite toda sem pesadelos. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, Richard recebeu uma ligação de Thomas. Sua voz estava tensa. Precisamos conversar, pessoalmente. Agora. Thomas chegou 30 minutos depois trazendo um envelope. Victor violou a ordem de restrição ontem à noite. Ele foi até a escola que você estava pesquisando para matricular Sophie. Falou com a diretora, disse que era tio da menina, perguntou quando ela começaria a estudar lá. Como ele soube qual escola? Não sabemos. Ou ele tem acesso a informações privadas suas, ou está monitorando suas comunicações de alguma forma. Richard sentiu raiva ferver dentro dele. Ele foi preso? Sim, mas já foi solto. Alegou que não sabia da ordem de restrição que acabara de receber e não tinha lido ainda. É mentira óbvia, mas o juiz aceitou como primeira ofensa, deu uma advertência e o liberou. Isso é inaceitável. Eu sei, mas há mais. Victor está agindo estranho. Meus homens o seguiram ontem à noite e ele foi até um parque infantil vazio. Ficou lá 2 horas apenas sentado, olhando para o nada. Comportamento errático. Richard passou a mão pelo cabelo, frustrado. O que você está dizendo? Que ele está ficando mais instável. Pessoas obsessivas que são contrariadas podem fazer coisas imprevisíveis. Precisamos ser ainda mais cuidadosos. Depois que Thomas saiu, Richard subiu até o estúdio onde Sophie pintava. A menina estava concentrada em uma tela, criando algo com tons de azul e verde. O que você está pintando? Perguntou ele. O mar,
Mamãe me levou uma vez quando eu era pequena. Ela disse que o oceano era onde todas as preocupações iam embora. Richard sentou-se ao lado dela. Sophie, preciso te dizer algo. Aquele homem, Victor, ele tentou descobrir coisas sobre você, mas ele foi pego e advertido. Não pode mais chegar perto. Sophie parou de pintar. Ele não vai parar, vai? A maturidade na voz dela partiu o coração de Richard. Eu vou fazer tudo o que puder para te proteger. Mas e se não for suficiente? E se ele conseguir me pegar? Richard pegou a mão pequena de Sophie. Isso não vai acontecer. Tenho pessoas vigiando ele o tempo todo. Tenho segurança aqui. Tenho tudo preparado para te manter segura. Mamãe também tentou me manter segura, mas ela não conseguiu no final. Sua mãe estava doente, Sophie, mas ela lutou até o fim por você. E eu vou fazer o mesmo. Sophie voltou a pintar, mas seus traços estavam mais agitados, menos controlados. Eu queria que mamãe estivesse aqui. Ela saberia o que fazer. Ela está aqui, disse Richard suavemente, em você, na coragem que você mostra todo dia, na força que tem mesmo assustada. Tudo isso você herdou dela. Sophie largou o pincel e abraçou Richard. Foi a primeira vez que ela iniciou contato físico. Ele a abraçou de volta, sentindo a responsabilidade daquele momento, daquela confiança que ela depositava nele. Eu não vou deixar nada te machucar, sussurrou ele. Prometo. Mas no fundo, Richard sentia medo. Medo de não ser suficiente, de falhar como falhara com Helena, de perder Sophie antes de realmente tê-la conhecido. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou no escritório, verificando as câmeras de segurança obsessivamente, certificando-se de que cada ângulo estava coberto, que cada porta estava trancada, que Sophie estava segura em seu quarto. Às 3 da manhã, seu telefone tocou. Era o chefe da segurança. Sr. Richard, detectamos movimento suspeito no perímetro sul. As câmeras captaram alguém tentando escalar o muro dos fundos. Victor? Ainda não confirmamos, mas a polícia já foi acionada. Sugiro que verifique sua filha. Richard correu até o quarto de Sophie. Abriu a porta devagar e suspirou aliviado ao vê-la dormindo tranquila. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, decidindo que ficaria ali o resto da noite. 15 minutos depois, a polícia ligou. Haviam capturado o invasor. Era Victor Santos. Desta vez ele seria preso de verdade. Violação direta da ordem de restrição, invasão de propriedade, tentativa de arrombamento. Ele não sairia tão fácil desta vez. Richard deveria ter se sentido aliviado, mas algo no fundo de sua mente o incomodava. Victor era obsessivo, mas não era burro. Por que tentaria invadir uma mansão obviamente protegida, sabendo que seria pego? A menos que ser pego fosse parte do plano. Victor foi preso e encaminhado para uma audiência de custódia. O promotor solicitou prisão preventiva, argumentando que ele representava perigo real para Sophie. O juiz concordou e Victor foi mantido detido, aguardando o julgamento. Richard finalmente respirou aliviado. Com Victor atrás das grades, Sophie poderia começar a se recuperar, a viver sem medo constante. Mas Thomas não estava tão convencido. Algo não fecha, disse ele durante uma visita à mansão 3 dias após a prisão. Victor é inteligente. Ele sabia que aquele muro tinha câmeras, que seria pego. Por que fazer algo tão óbvio? Talvez ele tenha surtado. Você mesmo disse que ele estava instável. Ou talvez ele quisesse ser preso. Richard franziu a testa. Por que alguém quereria ser preso? Para desviar a atenção. Para fazer você baixar a guarda. Não sei, Richard, mas meu instinto diz que há algo mais acontecendo. Você está sendo paranoico. Espero que sim. Apesar da apreensão de Thomas, as semanas seguintes foram as mais pacíficas desde que Sophie chegara. A menina começou a sorrir mais, a comer melhor, a dormir sem pesadelos. Richard matriculou-a em uma escola particular próxima, com segurança reforçada e motorista particular para levá-la e buscá-la todos os dias. Sophie fez sua primeira amiga, uma menina chamada Laura que também adorava pintar. Ela começou a falar sobre o futuro, sobre coisas que queria fazer, lugares que queria visitar. Estava se tornando uma criança normal novamente. Richard também mudou. Reduziu sua carga de trabalho, delegou mais responsabilidades e passou a dedicar as tardes para estar com Sophie. Ajudava com lição de casa, assistia filmes infantis que nunca imaginou que entenderia e até aprendeu a fazer tranças no cabelo dela, embora ficassem tortas. Você está melhorando, comentou Sophie uma manhã enquanto ele lutava com seu cabelo. Ainda está ruim, mas melhor que antes.
Obrigado pela sinceridade brutal, disse Richard, mas estava sorrindo. Margaret observava as mudanças com aprovação silenciosa. Um dia, enquanto preparava o café, ela comentou: "A menina fez bem ao senhor. Nunca o vi tão humano." Richard não discordou. Sophie havia rachado a armadura que ele construíra durante décadas, revelando partes dele que pensava estarem mortas. Ele descobriu que gostava de ser pai, de ter alguém dependendo dele para mais do que dinheiro ou decisões corporativas. Um mês após a prisão de Victor, Richard recebeu uma ligação inesperada do advogado de defesa do homem. "Meu cliente gostaria de fazer um acordo. Não há acordo possível. Ele fica longe de minha filha para sempre. Entendo sua posição, Sr. Richard, mas Victor está disposto a aceitar tratamento psiquiátrico obrigatório, renunciar a qualquer contato com a menina e deixar a cidade permanentemente. Em troca, pede que você não pressione por pena máxima." "Por que eu faria isso?" "Porque ele tem informações que podem ser do seu interesse, sobre Helena Martins." Richard ficou em silêncio. O advogado continuou: "Victor conheceu Helena nos últimos meses de vida dela. Eles conversaram algumas vezes. Ele tem cartas, mensagens, coisas que ela disse sobre você e Sophie. Está disposto a entregar tudo. Isso é chantagem. É uma oferta. Ele será preso de qualquer forma. Está apenas tentando reduzir a pena. E francamente, Sr. Richard, as informações podem trazer paz para a menina. Helena deixou explicações, pedidos, coisas que Sophie pode precisar ouvir quando for mais velha." Richard agonizou sobre a decisão por dias. Finalmente concordou em aceitar o acordo, desde que Victor assinasse documentos legais, renunciando a qualquer contato futuro com Sophie e se comprometesse a mudar-se para outro estado após cumprir a pena reduzida. O material que Victor entregou era perturbador. Cartas que Helena escrevera, mas nunca enviara. Um diário dos últimos meses de sua vida. Fotos de Sophie bebê que Richard nunca vira. Havia também uma carta lacrada, endereçada a Richard. Ele a abriu com mãos trêmulas. "Richard, se você está lendo isto, então meu plano funcionou e Sophie está com você. Sei que deve estar assustado, confuso, talvez até com raiva de mim por nunca ter contado sobre ela. Mas precisa entender que nunca foi sobre punir você ou esconder sua filha. Foi sobre proteger ambos de uma decisão forçada. Você deixou claro que não queria família, e eu não ia prender você com culpa ou obrigação. Quis que você vivesse sua vida, conquistasse tudo o que sonhava, e quis que Sophie crescesse amada completamente, não como um fardo ou erro. Ela é perfeita, Richard. Inteligente, sensível, criativa. Tem seu raciocínio lógico e minha empatia. Sei que você vai amá-la como eu amo. Por favor, conte sobre mim quando ela perguntar. Diga que a amei mais que tudo, que cada segundo com ela valeu a pena. E diga que você também a ama, mesmo que demore um tempo para descobrir como. Sophie precisa saber que é amada, que sempre foi desejada, mesmo que as circunstâncias fossem complicadas. Cuidei dela o melhor que pude. Agora é sua vez. Sei que você vai ser o pai que ela merece. Sempre te amei, Richard. Mesmo quando terminamos, mesmo todos esses anos, algumas coisas não mudam. Helena." Richard leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena o perdoara, confiara nele, amara-o até o fim, e ele nem sequer estivera lá quando ela precisara. Mas podia estar aqui agora, para Sophie, para honrar o sacrifício de Helena. Guardou a carta em um lugar seguro, sabendo que um dia mostraria para Sophie quando ela estivesse pronta. Victor cumpriu sua parte do acordo. Foi sentenciado a 2 anos de prisão, com tratamento psiquiátrico obrigatório, seguido de 5 anos de condicional, com ordem de restrição permanente. Ele também assinou documentos, transferindo-se para outro estado, assim que fosse liberado. Com essa ameaça finalmente eliminada, a vida na mansão se estabilizou. Sophie prosperou. As notas na escola eram excelentes, ela fez mais amigos, e seu talento para a arte chamou a atenção dos professores. Richard emoldurou suas pinturas e as pendurou por toda a casa, transformando a mansão fria e formal em um lar cheio de cor e vida. No aniversário de 7 anos de Sophie, Richard organizou uma festa. Convidou os colegas de classe dela, contratou animadores, encheu o jardim de decorações coloridas. Não era o tipo de coisa que ele normalmente faria, mas ver o sorriso de Sophie enquanto brincava com os amigos fez tudo valer a pena. À noite, depois que todos foram embora e Sophie estava prestes a dormir, ela chamou Richard em seu quarto. "Pai, sim, eu tive um sonho com a mamãe ontem. Ela estava feliz. Disse que você está fazendo um bom trabalho." Richard sentou-se na beirada da cama. "Mesmo quando eu queimo o jantar e faço tranças tortas?" Sophie riu. "Mesmo assim, ela disse que o importante não é ser perfeito, é tentar, e você tenta muito. Vou continuar tentando, todos os dias."
Eu sei. Por isso te amo, pai. Era a primeira vez que ela dizia aquelas palavras. Richard sentiu o peito apertar de emoção. Eu também te amo, Sophie. Mais do que consigo expressar. Sophie sorriu e fechou os olhos. Richard ficou ali até ela dormir completamente. Depois desceu para seu escritório. Pegou a foto antiga de Helena e Sophie, aquela que a menina trouxera na mala no primeiro dia. Olhou para o rosto de Helena, para seu sorriso, para o amor visível em seus olhos. Obrigado, sussurrou ele, por confiar em mim, por me dar essa chance. Por Sophie, prometo que vou cuidar dela, sempre. Colocou a foto em um porta-retratos novo e a posicionou em sua mesa, onde podia vê-la todos os dias. Sua vida havia mudado completamente. O empresário frio e focado apenas em lucros se transformara em um pai dedicado. A mansão vazia tornara-se um lar. O homem que pensava não precisar de ninguém descobrira que estava errado o tempo todo. Richard olhou pela janela para os jardins iluminados. Pensou em tudo que acontecera desde aquele dia, quando ouviu um choro vindo do portão. Se alguém lhe dissesse há 2 meses que ele estaria fazendo festas infantis, pintando telas tortas e aprendendo a fazer tranças, teria rido, mas agora não conseguia imaginar sua vida de outra forma. Pegou o laptop e abriu um documento novo. Começou a escrever, registrando suas memórias dos últimos meses. A chegada de Sophie, os desafios, os medos, as pequenas vitórias. Queria que ela tivesse isso um dia, que soubesse como foi esse período de transição, como ele aprendeu a ser pai. Escreveu sobre Helena, sobre o amor que tiveram, sobre arrependimentos e redenções. Escreveu sobre Victor e o medo que sentiu de não conseguir proteger Sophie. Escreveu sobre a primeira vez que ela o chamou de pai, a primeira vez que sorriu de verdade, a primeira vez que disse que o amava. Escreveu até o sol nascer, até Margaret bater na porta dizendo que o café estava pronto e Sophie acordaria em breve. Richard salvou o documento e desligou o computador. Subiu até o quarto da filha e a encontrou acordando, espreguiçando-se com aquele jeito desengonçado de criança. Bom dia, pai. Bom dia, Sophie. Pronta para mais um dia? Sempre. Desceram juntos para o café da manhã. A mesa estava posta com frutas, pães, sucos. Sophie tagarelava sobre os planos para o dia, sobre um projeto de arte que queria começar, sobre um livro que queria ler. Richard ouvia, participava, ria, era feliz. Olhou pela janela e viu o dia ensolarado lá fora. Pensou em como a vida era estranha, como um momento podia mudar tudo. Um choro vindo do portão, uma menina assustada com uma mala velha, uma foto antiga. Às vezes, as melhores coisas da vida chegam nos momentos mais inesperados, nas formas mais improváveis. Sophie chegara quando ele menos esperava, quando pensava ter tudo sob controle, quando acreditava não precisar de nada além do que já tinha. Mas ela chegara e salvara-o, tanto quanto ele salvara ela. Richard olhou para sua filha, para aquela criança que perdera tanto, mas ainda encontrava forças para sorrir, para confiar, para amar. Ela era corajosa como Helena, forte como a mãe que a criou sozinha, apesar das dificuldades. E ele faria todo o possível para honrar esse legado, para ser o pai que Helena acreditou que ele poderia ser, para dar a Sophie a vida que ela merecia. Pai, você está bem? Perguntou Sophie, notando que ele estava quieto. Richard sorriu. Estou perfeito, absolutamente perfeito. E pela primeira vez em décadas, era verdade.